Seja muito bem-vindo ao nosso Lunch Learning. É uma satisfação muito grande para mim tê-lo aqui conosco. Eu sou Patrícia Corrêa de Siqueira, sou professora da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás. Faço parte também da equipe Endoscience, que é um grupo de pesquisadores e de professores de diferentes instituições de ensino que trabalham em prol de um ensino e de uma pesquisa de qualidade na área de endodontia. E hoje o tema que nós vamos conversar é sobre os cimentos biocerâmicos em endodontia, futuro ou uma realidade. A escolha desse tema, ela se deu porque nós observamos que muitos profissionais ainda têm algumas dúvidas com relação a esses novos materiais. O que seriam esses novos cimentos? O que eles têm de melhor e de diferente em comparação com os cimentos que nós já estamos acostumados a trabalhar? Será que é hora da gente substituir os cimentos convencionais por esses novos materiais? É por isso que a gente vai conversar um pouquinho, entender o que são esses cimentos, o que eles trazem de diferente, o que nós temos de evidência científica até então sobre eles. Quando nós escutamos o termo cimentos biocerâmicos, muito se fala que o grande diferencial é que esses são materiais bioativos. Mas o que seriam materiais bioativos? Dentro da ciência de biomateriais, essa classificação ela se dá para aqueles materiais que são capazes de ter algum tipo de efeito biológico ou de serem biologicamente ativos, formando uma união com os tecidos vivos quando ele é colocado em contato. Então, para a gente entender esse termo de bioatividade, pensando em cimentos endodônticos, seria nada mais do que a capacidade que esse material vai ter de formar hidroxiapatita na sua superfície quando em contato com o tecido. E dentro desses cimentos com bioatividade, desses cimentos bioativos, o principal componente que nós temos hoje são os silicatos de cálcio. Ou seja, todos aqueles cimentos feitos com silicato de cálcio ou que contêm o silicato na sua composição, eles teriam então essa propriedade de bioatividade. E essa bioatividade ela está diretamente relacionada com o poder que ele vai ter de induzir a mineralização no local onde ele é aplicado e, consequentemente, de induzir um processo de reparo tecidual naquela região. Para nós entendermos como que se deu o desenvolvimento desses materiais bioativos, desses materiais à base de silicato de cálcio, a gente precisa voltar um pouquinho na história, né, para ver como que foi o seu desenvolvimento ao longo do tempo, até que a gente chegasse hoje nos materiais que nós temos disponíveis no mercado. E o primeiro cimento à base de silicato de cálcio que foi desenvolvido foi o MTA, lá na década de 90, por Torabinejad, nos Estados Unidos. Esse cimento, os primeiros trabalhos publicados sobre ele foram no ano de 1993, que foram esses 2 artigos, sendo o primeiro avaliando a capacidade de selamento desse novo material no selamento de perfurações, e no mesmo ano, em dezembro de 93, um segundo artigo avaliando essa mesma capacidade de selamento como um material retroobturador. Esses 2 trabalhos eles trouxeram resultados muito promissores desse novo cimento para ser utilizado nessas condições clínicas. E desde então, uma série de pesquisas, de trabalhos foram desenvolvidos por diferentes pesquisadores e foram avaliando e demonstrando que esse cimento ele realmente tinha uma propriedade muito boa e um comportamento biológico muito bom. Então, isso acabou ficando muito bem estabelecido. A primeira apresentação comercial do MTA foi o ProRoot MTA da Dentsply, que foi introduzido em 1998. Ele era apresentado como um pó cinza e a composição básica dele são silicatos, tanto tricálcico quanto dicálcico. Além disso, ele tem na sua composição ainda o aluminato tricálcico, ferroaluminato tetacálcico, sulfato de cálcio, que é um componente adicionado a ele para poder retardar
o tempo de presa do material. E tem também o óxido de bismuto, que é o agente radiopacificador, para que seja possível visualizar esse material na radiografia depois da sua aplicação. Esse pó ele deve ser então manipulado com um líquido, que via de regra é a água destilada, e aí a gente vai obter uma pasta que deve ser então aplicada de acordo com a sua indicação. No ano de 2000, Estrela e colaboradores publicaram esse trabalho em que eles avaliaram e compararam o poder antimicrobiano e a composição química desse novo cimento do MTA em comparação com alguns outros materiais que nós já tínhamos. E dentre eles comparou com o cimento Portland, que nada mais é do que o cimento de construção. E os resultados que eles obtiveram foi que havia uma semelhança na composição química entre o MTA e o cimento Portland, sendo que a principal diferença consistia no fato de que o MTA apresentava o bismuto na sua composição, que era o agente para dar radiopacidade a esse material, que o cimento Portland não tinha. Desde esse primeiro estudo, várias outras pesquisas começaram a comparar outras propriedades do MTA com o cimento Portland. E começou-se a perceber que não só a composição química, mas também muitas outras propriedades físico-químicas, inclusive biológicas, eram muito semelhantes entre esses dois materiais. E aí se sugeriu, inclusive, se esse cimento Portland poderia ser utilizado na clínica, em pacientes. Só que, quando começou a se investigar um pouco mais, foi observado que o cimento Portland ele tem uma possibilidade de apresentar ou de liberar metais pesados, como, por exemplo, o arsênio e o chumbo. E a presença desses metais pesados são considerados contaminantes que não seriam adequados para se utilizar clinicamente. E muito provavelmente essas substâncias elas são oriundas de matérias-primas não puras que são utilizadas no seu processo de fabricação. Então, o cimento Portland ele não existe nenhum tipo de controle de qualidade na sua fabricação, podendo ter esses contaminantes que a gente não tem como ter um controle sobre isso, e por isso o seu uso clínico ele acaba não sendo recomendado. E o MTA hoje ele é entendido como um cimento Portland que é fabricado especificamente para uso odontológico, sendo que ele é fabricado dentro de condições controladas para essa finalidade. E por utilizar matérias-primas puras, ele acaba tendo um maior grau de pureza na sua composição. Além disso, ele apresenta também partículas menores e mais regulares do que o cimento Portland, então isso acaba favorecendo a manipulação desse material e apresenta também uma radiopacidade adequada pela presença do bismuto, que o cimento Portland não tem. Por isso, é que ele é um material reparador de eleição padrão ouro que nós temos hoje disponíveis na área de endodontia. Para que nós possamos entender o efeito biológico desses cimentos de silicato de cálcio, a gente precisa compreender a reação que ocorre quando esses cimentos são hidratados. E a partir dessa reação que ocorre tanto a presa quanto o efeito biológico deles. Então, nessas duas fórmulas, a gente pode ver a reação de hidratação do silicato tricálcico e do silicato dicálcico. E os dois, quando são hidratados, ou seja, quando se misturam com a água, eles levam à formação de silicato de cálcio hidratado e de hidróxido de cálcio. E é justamente esse hidróxido de cálcio que é responsável por esse efeito biológico. Hoje nós compreendemos o mecanismo de ação do hidróxido de cálcio e sabemos que quando ele entra em contato com tecidos vivos, ele vai se dissociar em íons cálcio e íons hidroxila. E essa dissociação iônica é que vai ser responsável pelo seu efeito biológico, tanto de indução da mineralização, quanto de poder antimicrobiano, pela elevação do pH do meio através dos íons hidroxila.
Compreendendo, então, essa reação, nós podemos entender também as principais propriedades que o MTA possui e que fizeram dele esse material tão promissor para a nossa utilização. Dentre essas propriedades, nós temos a sua capacidade de interação com os tecidos, então, por isso, ele é considerado um material bioativo. Além disso, ele permite a liberação de cálcio e elevação do pH do meio, favorecendo, então, o efeito biológico e poder antimicrobiano. Ele tem uma capacidade ainda de estimular a mineralização e promover um adequado selamento, mesmo na presença de umidade. E esse talvez seja um dos grandes diferenciais do MTA, principalmente quando a gente compara com os materiais que nós já utilizávamos anteriormente. Por quê? Ele tem um bom comportamento em ambiente úmido, que geralmente é o que nós temos quando a gente está falando de um material reparador, e ele não se solubiliza, ele apresenta uma baixa solubilidade. Ele permanece ali naquele local, naquela cavidade onde ele foi colocado. Diferentemente, por exemplo, da pasta de hidróxido de cálcio, que tem um excelente efeito biológico, no entanto, ela acaba se solubilizando. Por isso que hoje o MTA ele é indicado para diversas aplicações clínicas como um material reparador. E dentre essas aplicações clínicas, a gente pode citar, por exemplo, as proteções pulpares, pulpotomias, os selamentos de perfurações, de reabsorções radiculares, a utilização dele como material retroobturador em cirurgias parendodônticas, assim como em processos de apsificação, quando você quer realizar um plug apical, e também em procedimentos de revascularização ou de revitalização pulpar. Depois que a Dentsply lançou o primeiro ProRoot, que era aquele pó cinza, em 2002 foi lançado o ProRoot branco, que na verdade o que teve de diferença foi uma redução na quantidade de ferro na sua composição. E a grande vantagem que se trouxe desse material é que como ele é da cor do dente, ele traria um menor risco de escurecimento e de alteração da cor da estrutura dentária, que era algo que se observava com o ProRoot cinza. Só que o que foi observado depois é que, na verdade, mesmo o ProRoot branco, ele estava também causando um certo grau de alteração de cor do dente. E aí se percebeu que, na verdade, o que levava a essa alteração não era a presença do ferro, e sim o bismuto, que é o radiopacificador. Então, tanto o MTA cinza quanto o branco, eles continuavam apresentando essa desvantagem de alteração de cor dentária. Aqui no Brasil, a empresa Ângelos, que é uma empresa nacional, a partir de 2001, ela patenteou e começou também a fabricar e comercializar o seu próprio MTA, que é o MTA Ângelos. Desde o seu desenvolvimento, houve diversas mudanças na sua embalagem e a gente tem disponível tanto o pó branco quanto o pó cinza, assim como o ProRoot. Hoje nós temos ele apresentado na forma de frasco, que vem com a quantidade maior, ou na forma de sachês com doses individuais. E uma das principais diferenças que se tem entre o ProRoot e o MTA Ângelos é que o da Ângelos ele apresenta um tempo de presa um pouco menor. Então, enquanto o ProRoot ele apresentava um tempo de presa muito longo, de mais de 2 horas, o da Ângelos ele apresenta um tempo de presa reduzido, muito provavelmente por conta de uma redução ou da eliminação do sulfato de cálcio da sua composição, que é aquele substância justamente que serve para retardar o tempo de presa. Então, o MTA Ângelos ele está disponível ainda hoje no mercado como material reparador. Essa é a embalagem que vem com doses individuais, então vem 2 sachês numa caixa. E aí a manipulação dele é você dispensar esse pó numa placa de vidro e manipular com água destilada na proporção de 3:1, para conseguir fazer uma pasta
e poder inserir na cavidade de acordo com a indicação clínica que se tem. Mas, apesar de todas essas vantagens, essas boas propriedades do MTA, ele apresentava ainda algumas limitações, principalmente no que diz respeito à alteração da cor dentária, como nós já conversamos, causada pelo bismuto, que é o radiopacificador, e também pela consistência muito arenosa que esse material apresentava depois que ele era manipulado com água. Essa consistência arenosa, ela acabava dificultando o manuseio e a aplicação desse material dentro de cavidades, principalmente em regiões de difícil acesso. E por conta dessas limitações, aí vários pesquisadores e a própria indústria começou a avaliar o desenvolvimento de novas formulações que superassem essas limitações que o MTA ainda apresentava. Didaticamente, então, os cimentos de silicato de cálcio, eles acabam que podem ser divididos em 3 gerações. A primeira geração seria desses 2 materiais que nós já mostramos, o ProRoot da Dentsply e o MTA Angelus aqui do Brasil. Basicamente, são cimentos apresentados na forma de pó líquido, em que o pó é composto por cimento Portland com óxido de bismuto e deve ser misturado à água destilada, sendo indicados ambos como um material reparador para aquelas indicações que nós já conversamos. Só que tentando superar aquelas limitações de alteração de cor e de manipulação, veio uma segunda geração de cimento de silicato de cálcio. Essa segunda geração, ela também se apresentava na forma de pó e líquido, só que houve mudança no seu pó, principalmente porque começou-se a utilizar silicatos de cálcio mais puros, com partículas menores, e houve também uma substituição do radiopacificador. Então, ao invés de usar o bismuto, esses novos materiais, eles trazem, por exemplo, o tungstato de cálcio e o óxido de zircônio como radiopacificadores alternativos. E além dessa mudança no pó, o líquido também começou a vir diferente. Ao invés de ser somente água, começou-se a acrescentar alguns aditivos nesse líquido que dessem uma plasticidade e, consequentemente, para que esse material ele fique com uma consistência um pouco mais fácil de ser trabalhada e de ser manuseada. E um outro diferencial dessa segunda geração também é que, além de ser fabricado como material reparador, ele veio também com uma indicação de cimento endodôntico para ser utilizado na obturação do canal radicular. E aí, depois dessa segunda geração, veio ainda uma terceira, que trouxe como grande diferencial que esses materiais eles não vêm mais na forma de pó líquido, eles já vêm uma pasta pronta para uso. O seu pó ele é composto basicamente por silicatos de cálcio também mais puros, com partículas cada vez menores e mais regulares, com outros radiopacificadores também, dentre eles o zircônio, o tungstato de cálcio e também o óxido de tântalo. E eles vêm já misturados com algum veículo, geralmente um veículo hidrossolúvel, um polímero, que permite com que ele venha já na forma de uma pasta direta para ser aplicada. E as indicações dessa terceira geração também veio tanto como um cimento reparador, quanto como um cimento endodôntico para obturação. E aí o que muda de um para outro basicamente é a consistência. Então o material reparador ele acaba tendo uma consistência um pouco mais firme, enquanto que o cimento para obturação ele vem numa consistência um pouco mais fluida, mas a composição basicamente é a mesma. E com a vinda dessas novas gerações de cimento de silicato de cálcio, a gente começa a observar também novas nomenclaturas para eles. Basicamente, todos esses cimentos que são à base de silicato de cálcio, eles também são conhecidos hoje como cimentos biocerâmicos, que é o termo que nós utilizamos no título da nossa aula, que talvez seja o mais utilizado hoje em dia,
mas também são chamados de cimentos hidráulicos, justamente por conta daquela necessidade de hidratação que eles precisam passar, tanto para ter a presa quanto para ter o seu efeito biológico. Mas o que nós precisamos entender é que, apesar dessas diferentes terminologias, dessas diferentes denominações, eles dizem respeito ao mesmo tipo de material. Então, tanto em artigos, livros e comercialmente também, nós vamos encontrar essas diferentes nomenclaturas, mas entendendo que se tratam dos mesmos materiais, que são aqueles cimentos que têm como base os silicatos de cálcio, que é o que nós vamos falar um pouquinho. Então, a própria Angelus, né, que tinha lançado aquele MTA convencional em 2001, lançou um novo cimento reparador, que é o MTA Repair HP. O que muda do MTA convencional para esse novo material? Basicamente, foi substituído o seu radiopacificador. Então, ao invés do bismuto, ele já vinha com um tungstato de cálcio, que não teria um efeito de alterar a cor do dente. E o seu líquido também não é mais só água destilada. O próprio fabricante, ele já apresenta o líquido em uma bisnaga, que além de água, tem também um agente plastificante, para poder permitir que esse material ele tenha uma consistência mais fácil de ser trabalhada e de ser manuseada. Então, o pó vem dentro de uma cápsula e o líquido nessas bisnagas que o próprio fabricante fornece. Esse trabalho, publicado no ano passado, ele avaliou algumas propriedades físico-químicas, a citotoxicidade e a biocompatibilidade desse novo MTA Repair HP, comparando com o MTA Angelus convencional. E eles observaram que o Repair HP ele apresentou uma biocompatibilidade similar ao MTA Angelus, ou seja, um resultado favorável, e propriedades físico-químicas adequadas, tendo um melhor escoamento e uma melhor manipulação, que é justamente a ideia que se teve quando se lançou esse material. Então, ele manteve as boas propriedades do MTA, superando, então, aquelas limitações que nós já mencionamos. Um outro material reparador que nós temos também ainda dessa segunda geração é o Biodentine da Septodonte. Ele é um cimento também apresentado na forma de pó líquido. O pó ele vem dentro de cápsulas e o líquido também em bisnagas que o próprio fabricante fornece. Uma diferença que existe nesse material é com relação à sua manipulação, porque ele foi idealizado para que se misture o líquido na cápsula de pó, e aí essa cápsula ela vai ser misturada num amalgamador. Então, inclusive, o formato dela foi preparado para essa finalidade, e aí coloca-se no amalgamador que vai fazer a mistura dessas duas substâncias, e nós vamos ter, consequentemente, então, um material manipulado com uma consistência de boa manipulação, e esse material ele apresenta um tempo de presa um pouco menor. Então, ele tem cloreto de cálcio no seu líquido e o cloreto de cálcio ele é um acelerador de presa. Então, dependendo da indicação que nós vamos utilizar, se a gente precisa de um tempo de presa mais rápido, ele acaba tendo, então, essa vantagem. E aí a literatura também tem mostrado bons resultados com o Biodentine. Esse é um trabalho clínico que comparou o comportamento do Biodentine em comparação com o ProRoot MTA em dentes submetidos à pulpotomia. Então foram selecionados alguns pacientes, foram feitas pulpotomias em terceiros molares desses pacientes. Após 2 meses da pulpotomia, esses dentes foram extraídos e foi feita uma análise histológica para verificação da resposta pulpar que teve. E esse trabalho ele mostrou que o Biodentine ele apresentou resultados similares ou superiores ao MTA. Então, nessas imagens que estão projetadas, a gente consegue ver, inclusive, a formação da barreira mineralizada que se formou e eles observaram também uma boa resposta pulpar. Então, é um estudo clínico que vem mostrando
o bom comportamento desse novo cimento biocerâmico, tendo algumas vantagens sobre o MTA. Além do material reparador, a Septodonte ela lançou depois também um cimento biocerâmico para ser utilizado na obturação do canal radicular, como cimento endodôntico, que é o BioRoot RCS. Então ele também é apresentado na forma de pó líquido, sendo que o pó vem num frasco, que precisa ser dosado e manipulado com o líquido que o fabricante já fornece. Esse é um trabalho clínico que foi publicado esse ano, trabalho recente, em que ele comparou o resultado dos dentes tratados endodonticamente utilizando o BioRoot RCS em comparação com o AH Plus da Dentsply. Hoje, o AH Plus ele ainda é considerado o padrão ouro em termos de cimento endodôntico que nós temos disponível. Por isso que a maioria dos estudos que avaliam os cimentos biocerâmicos, quando a gente fala de cimento endodôntico para obturação, eles acabam sempre comparando ao H+, que é o que nós temos de padrão ouro. E nesse trabalho, eles avaliaram 104 dentes tratados com acompanhamento de 1 ano. E eles observaram a taxa de sucesso tanto por radiografia periapical quanto por tomografia. E os resultados mostraram que o H+, ele apresentou uma taxa de sucesso radiográfico de 89% e de 80% por tomografia, enquanto o BioRoot RCS teve uma taxa de sucesso de 90% por radiografia periapical e de 84% por tomografia, sendo que não teve diferença significativa entre esses dois cimentos. Vale lembrar, quando a gente vê esse resultado, que o sucesso do tratamento endodôntico ele não depende exclusivamente do material obturador que nós estamos utilizando. Então, o cimento endodôntico ele seria somente um dos fatores. E através desse resultado, como não teve diferença entre o H+ e o biocerâmico, acaba sendo um resultado, então, favorável, que indica que ele apresenta também boas propriedades, assim como o H+. Nessas imagens projetadas, a gente pode ver na parte superior o sucesso obtido pela radiografia, observado pela radiografia, né, a radiografia inicial e final, e na imagem inferior pela tomografia, inicial e final também, de caso que foi obturado com o BioRoot RCS, mostrando então um resultado interessante. Esse é um caso clínico que nós realizamos, né, nosso grupo de pesquisa realizou. É um caso em que a paciente chegou nessa condição, em que a gente observa, através dessas imagens de tomografia, que o dente 21 ele apresentava-se totalmente calcificado à luz do canal e ela tinha passado por um profissional anteriormente que tentou fazer o acesso nesse dente e acabou desviando e perfurando na região vestibular. Então, nesse corte sagital, a gente consegue ver o desvio e nessa reconstrução 3D à direita é possível visualizar, inclusive, esse ponto de perfuração que a gente conseguiu ver pelo software Evo. Então, diante desse caso, um caso complexo e desafiador, foi planejado fazer inicialmente o selamento dessa perfuração na região vestibular com o material reparador e, posteriormente, foi feito um acesso guiado ao canal radicular, para que se conseguisse retornar ao canal, preparar esse canal, para que fosse posteriormente, então, obturado. Então, foi feito todo o fluxo de planejamento para a realização do acesso guiado. Então, utilizou-se as imagens de tomografia com escaneamento intraoral e foi feito o planejamento e o desenho do guia endodôntico que seria impresso na impressora 3D, confirmando e desenhando qual que seria a direção de desgaste que a broca ia ter ali, justamente para evitar que uma nova perfuração ou um desvio acontecesse nesse caso. Então, dentro das etapas clínicas, na primeira sessão foi feito o selamento da perfuração. Nesse caso, nós utilizamos o Biodentine da Septodonte. Então, o material foi manipulado de acordo com a recomendação do fabricante e foi colocado
naquela região da perfuração na superfície vestibular, como nós podemos ver nessa imagem. Feito o selamento, passou-se então para a etapa do acesso guiado. O guia impresso ele foi posicionado na boca do paciente e nele tinha o orifício que ia guiar a penetração da broca para fazer o desgaste. Nesse caso foi utilizada uma broca para implante, porque ela apresentava o comprimento necessário que se precisava. Nessas imagens, à esquerda, a gente pode ver o aspecto clínico depois da penetração da broca, né, do acesso guiado, e à direita, a radiografia com o instrumento endodôntico dentro do canal, confirmando a sua posição, confirmando o comprimento de trabalho. E nessa radiografia, a gente consegue visualizar também a presença do material reparador que foi colocado na perfuração. Então, esse material ele é radiopaco e a gente consegue observar ali a sua presença sobrepondo com a lima endodôntica. Aí, depois de colocada a medicação intracanal à base de hidróxido de cálcio, o paciente retornou com 21 dias e foi feita a obturação do canal radicular. Nesse caso, foi utilizado o BioRoot RCS, que é o cimento endodôntico biocerâmico da Septodonte. Nessa imagem à esquerda, a gente pode ver que ele fica com uma consistência, uma mistura bem homogênea após a manipulação. Então, ele é muito fácil de ser trabalhado. E a foto clínica mostrando a sua inserção junto com o cone de gutta-percha. Nesse caso, foi realizada a obturação pela técnica do cone único. Aqui estão as radiografias inicial e final do caso. Houve um pequeno extravasamento do cimento para a região periapical, como a gente pode ver na radiografia final, mas que a paciente não teve nenhum tipo de sintoma ou queixa relacionado. E aqui as imagens pós-operatórias da tomografia, em que a gente consegue ver no córtex sagital o preenchimento tanto da perfuração quanto do canal radicular. E no córtex axial à direita, nós conseguimos diferenciar o biodentine, que foi o cimento reparador na parte mais vestibular, e o material obturador no centro, com a gutta-percha e o cimento biocerâmico. E aí, depois dessa segunda geração, veio ainda a terceira, que são aqueles materiais que são prontos para uso, tanto indicados como material reparador, quanto como cimento endodôntico. Esses três foram os primeiros que foram lançados. Então, foi lançado o iRoot no Canadá, o EndoSequence nos Estados Unidos e o TotalFill na Europa. Nenhum deles chegaram a ser comercializado aqui no Brasil. E todos eles na verdade, tratam-se do mesmo cimento, só que cada um com um fabricante diferente, comercializando em locais diferentes. O que muda basicamente do cimento reparador para o endodôntico é a sua consistência. Então, a gente pode ver ali, por exemplo, o EndoSequence, que tem o RRM, que vem uma consistência um pouco mais firme, e o Sealer, que vem na consistência própria para fazer a obturação. E aí, tanto o TotalFill quanto a Root também trouxeram essa mesma ideia. E desde que eles foram lançados, vários trabalhos começaram também a estudar suas propriedades. Esse é um trabalho clínico interessante, publicado no Journal of Endodontics no ano passado, em que eles avaliaram o desempenho do EndoSequence como material retroobturador. Então, foi um estudo clínico randomizado e controlado que avaliou seu desempenho através de tomografia. E eles observaram que de 120 dentes que foram operados, o EndoSequence ele apresentou uma taxa de sucesso de 92% em radiografia e de 84% em tomografia, enquanto o MTA ele teve uma taxa de sucesso detectada em 94,7% por radiografia e em 86% em tomografia, sendo que também não houve diferença significativa entre esses dois cimentos. Então, começou-se a mostrar, a evidenciar as boas propriedades desses novos materiais. Esse é um outro estudo clínico que avaliou o cimento biocerâmico, só que agora para obturação. Então, avaliou o Sealer, que foi o TotalFill, em comparação com o H+. E eles observaram que os dois cimentos eles mostraram um resultado similar quanto à ocorrência e à intensidade de dor pós-operatória, que foi o desfecho avaliado nesse trabalho.
quando ele foi utilizado em retratamentos de dentes com periodontite apical assintomática, em dentes em que não houve o extravasamento de material. Então, essa foi uma observação interessante que os autores fizeram, porque se sabe que a dor pós-operatória ela pode estar relacionada com o extravasamento de material. E nós entendemos que a obturação endodôntica ela sempre deve estar confinada ao canal radicular. A gente nunca deveria querer extravasar esse material propositadamente. Então, mesmo sendo um material com comportamento biológico muito bom, a gente sabe que ele é um material que não vai ser reabsorvido pelo organismo e que pode levar a uma reação de corpo estranho. Então, quando não tinha extravasamento, eles mostraram um resultado similar e favorável quanto à ocorrência de dor pós-operatória. Esse cimento total fio nós utilizamos também em um caso clínico que nós realizamos. Então, é um molar inferior, que foi feito o tratamento endodôntico. Após o preparo do canal radicular, foi feita então a obturação. E esse vídeo ele mostra a utilização desse cimento, tanto que ela é fácil e o tanto que ele tem um bom escoamento. Então, nós podemos observar aplicando ele com a ponta aplicadora que o próprio fabricante fornece, e a gente pode ver que ele escoa para dentro do canal, inclusive comunicando com o mésio vestibular com o mésio lingual. Então, após o preenchimento, muito rápido, muito simples, faz-se a condensação lateral, aqui a prova da obturação com os cones de gutta-percha e o cimento, e o aspecto clínico final após o corte da obturação e a lavagem da câmara pulpar. Então, a técnica para se utilizar esse cimento ela é muito fácil e talvez por isso que se encoraja tanto, né, que esses materiais eles sejam cada vez mais utilizados, porque facilita muito o trabalho do endodontista. Aqui a radiografia final desse caso que foi mostrado. Então, nós conseguimos ver que houve um preenchimento muito bom do canal radicular. Ele tem uma boa radiopacidade, então a gente consegue ver bem esse preenchimento lá dentro, tendo então um resultado muito bom. E aqui no Brasil nós temos, né, esse cimento também endodôntico pronto para uso, que é o da Angelus, que é o Biosealer. Ele foi lançado e desenvolvido também para essa finalidade. Também é um cimento da terceira geração, à base de silicatos de cálcio, que já vem nessa seringa com a ponta aplicadora para ser utilizado da mesma forma que esses outros que não chegaram a ser comercializados aqui no Brasil. E aí esse trabalho publicado ano passado por um grupo de professores aqui brasileiros, né, da equipe do professor Mário Tanomaro, avaliou algumas propriedades físico-químicas desse novo cimento, que é o Biosealer, e comparou ele tanto com o H+, quanto com o Total Fio. E eles observaram que o Biosealer ele apresentou um tempo de presa, uma alcalinização e uma radiopacidade adequados, só que ele teve um maior escoamento e uma maior solubilidade. Esse escoamento, por um lado, ele é bom porque facilita o preenchimento, mas acaba aumentando também o risco de extravasamento. Então, o profissional tem que utilizar com bastante cuidado. E com relação a essa alta solubilidade, é uma propriedade que talvez ainda precise ser um pouco trabalhada, porque quando a gente coloca um cimento dentro do canal, essa solubilidade ela acaba não sendo uma propriedade muito favorável. E quando a gente observa na tabela, o Total Fio ele também apresentou uma solubilidade bem mais alta do que o H+. Então, é algo que ainda pode ser um pouco melhor trabalhado. Esse é um caso clínico que foi também realizado utilizando o Biosealer, né, cedido pelo professor Marcos Aiden, que é professor da equipe Endoscience. Foi o tratamento endodôntico de um pré-molar superior de 2 canais e a gente consegue ver nas imagens inferiores a sua aplicação. Então, a ponta aplicadora, a gente consegue inserir ela bem dentro do canal. Claro que precisa ter cuidado para a gente não ter um risco de extravasamento, então não pode inserir muito essa ponta. E aí a gente injeta e depois vem com a técnica de obturação, que nesse caso foi a da condensação lateral. Aqui a imagem clínica final após o corte e a radiografia final,
mostrando o preenchimento dos 2 canais e acabou tendo um pouco ali de extravasamento de cimento, mas uma quantidade pequena e que também não trouxe nenhum tipo de problema ou de desconforto pós-operatório para a paciente. E esse trabalho de revisão sistemática, ele comparou os estudos laboratoriais que foram realizados avaliando tanto os cimentos biocerâmicos prontos para uso, os cimentos endodônticos, com os cimentos convencionais que nós já temos. E eles observaram que os estudos laboratoriais mostram que os cimentos endodônticos biocerâmicos prontos para uso, eles apresentam boas propriedades físico-químicas e biológicas e se mostram semelhantes ou até melhores do que os convencionais. Só que a gente precisa entender que os estudos laboratoriais, eles são muito bons para mostrar propriedades, mas eles servem como parâmetros iniciais para a gente entender o comportamento desses cimentos. E eles destacam, então, que existe uma necessidade de ensaios clínicos de longo prazo e bem conduzidos, no sentido de se obter dados mais confiáveis do seu comportamento clínico. Então, com base em tudo isso que nós vimos, a gente tem ainda algumas questões com relação aos cimentos endodônticos prontos para uso, indicados para obturação, que ainda precisam ser melhor esclarecidas. A primeira delas seria com relação à reação de presa, porque esses materiais eles precisam de serem hidratados para que ocorra a presa e para que ocorra o seu efeito. E quando a gente pensa na obturação do canal radicular, a gente teria que deixar uma certa umidade dentro do canal e ainda não se está muito bem estabelecido que tanto que é essa umidade como que a gente vai deixar ela, né? Então é algo que ainda não está muito claro. Uma outra questão é com relação à sua solubilidade. Como nós vimos em alguns trabalhos, foi mostrado uma solubilidade relativamente alta desses novos materiais e que não é uma característica desejável, e uma outra alerta com relação à técnica por conta do risco de extravasamento, porque nós vimos que ele tem um escoamento muito alto, preenche bem o canal, mas acaba aumentando também o risco de extravasamento. E para finalizar, a gente volta então na pergunta do início da aula. E aí, os cimentos biocerâmicos fazem parte do futuro ou da nossa realidade? A gente entende, com base em tudo isso que nós vimos, que os cimentos biocerâmicos, como material reparador, ele já está bem estabelecido. Desde o desenvolvimento do MTA, a gente teve uma evolução muito grande com novas formulações que apresentam propriedades muito favoráveis. Agora, com relação aos cimentos endodônticos para obturação, que são prontos para uso, nós vemos que tem algumas questões que ainda precisam ser melhor esclarecidas, né, e melhor desenvolvidas. Então, acreditamos que essa evolução desses materiais ela vai continuar e que, com o desenvolvimento da pesquisa, a gente consiga ter um material que a gente possa considerar ideal para ser utilizado na nossa rotina clínica também. Deixo aqui o meu agradecimento à Sociedade Brasileira de Endodontia pelo convite, é uma satisfação muito grande estar aqui, né? Torcemos e trabalhamos para que a sociedade cresça e se fortaleça cada vez mais. E agradeço também a você, congressista, que nos acompanhou nessa palestra. Seguem aqui alguns contatos, caso alguém queira tirar alguma dúvida, minhas redes sociais e meu e-mail. Muito obrigada!